Vamos falar então sobre essa tensão pelo mundo em meio a esse novo capítulo de tarifaço. A gente conversa agora com a economista-chefe da Galápagos Capital, Tatiana Pinheiro. Tudo bem, Tatiana? Bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde. Quero muito te ouvir, até porque eu sei que você fala de Washington, acredito que durante essas reuniões aí do FMI também, e quero muito entender o que você está conseguindo captar antes de mais nada. É quase como um trabalho aí de reportagem para que a gente saiba o que está sendo falado nesse momento aí que tem te chamado a atenção quando a gente olha para esse cenário global, Tatiana. Olha, um ponto bastante debatido aqui nos painéis do FMI e nos painéis também de bancos, grandes bancos que costumam fazer painéis aqui para aproveitar que está todo mundo aqui em Washington, né? É a questão da relação comercial Estados Unidos e China, e o quanto a Cristina, a Cristalina, ela deu destaque que a avaliação em abril era uma avaliação de um impacto muito forte para todas as economias, né? E que no final das contas, 6 meses depois, as economias se mostram resilientes. O crescimento mundial desacelerou, o crescimento nos Estados Unidos, em algumas outras economias também desaceleraram, mas não tanto quanto se conversava em abril. Em abril havia um debate sobre recessão, que acabou não acontecendo. E como você ressaltou, ela fala da questão, o que ajudou foi que os fundamentos estavam fortes, que não houve retaliação por parte de outros países, principalmente você teve um fluxo de capitais aí entre os países que foi permanecido, né, que foi fluido e que ajudou no financiamento do crescimento econômico. Mas agora a gente começa num outro capítulo e o que está mais em debate é a negociação China-Estados Unidos, né? Esse novo capítulo onde Estados Unidos ameaça com um aumento de tarifas para começo de novembro e a China retalhando com relação às exportações de terras raras, né? Então, o quanto que as pessoas estão esperando que essas negociações elas sejam bem sucedidas e elas aconteçam aí do final do ano para o começo do ano que vem. E realmente a avaliação é que acontece uma negociação, mas num processo muito mais lento do que o que a gente viu no começo de abril. Porque agora, tanto chineses como americanos estão chegando mais no ponto, na ideia que eles pretendem, principalmente na economia americana, de desacoplar, né, a reduzir a necessidade, a dependência que eles têm de alguns produtos que são considerados estratégicos e que eles têm essa dependência com relação à China. Outro assunto que está muito em voga aqui é a questão da independência dos bancos centrais. Eu acho que muito por conta do que está sendo debatido no FONC, né, a demissão de um membro do FONC, a Lisa Cook, que ainda a corte deve se pronunciar, o fim do mandato do Jerome Powell em maio e o que vai ser isso, quem é o novo nome, né? O que pode ser o novo, quem pode ser o novo nome e o novo chairman do FONC. Então, isso está sendo bastante debatido, né? A importância da independência dos bancos centrais no quesito de manter a inflação baixa, de assegurar a estabilidade das moedas e o quanto que quando você não tem um banco central independente, quem sofre em última instância é a população, porque a inflação ela acelera com uma política monetária mais leniente, né? Então, está sendo muito debatido a importância da independência do Banco Central. Tem um receio de que o exemplo dos Estados Unidos comece a minar a independência dos demais bancos centrais pelo mundo. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Muito interessante. Obrigada por esse resumão que você traz para a gente com relação a esse cenário. E eu queria muito entender, porque inicialmente, logo quando a gente começou a acompanhar o que aconteceria nessas reuniões, existiu muito uma percepção de que esse cenário de inflação e esse cenário de talvez aí uma nova taxação entre Estados Unidos e China
isso talvez acabaria até tomando conta de todas as discussões. E eu queria saber a sua percepção diante desse cenário, porque a gente teve na última sexta-feira, relembrando rapidamente aqui, depois daquele movimento da China com relação a terras raras, Donald Trump anunciando que taxaria em 100% os produtos vindos da China. A gente teve o fim de semana quase que a gente viu, pelo menos, eles colocando meio que panos quentes ali, falando, não, não é bem isso. Os Estados Unidos não quer prejudicar a China. Donald Trump falou isso. Depois, Scott Bessent falou que vai existir, sim, uma reunião entre Donald Trump e Xi Jinping. E ontem a gente teve uma última atualização, que foi Donald Trump falando o que você trouxe aí pra gente, que é especificamente com relação à soja, com relação ao óleo de soja, talvez. E aí os Estados Unidos pensando em começar a produzir esses produtos e não trazer mais da China para depender cada vez menos. Queria entender como é que você está enxergando esse cenário, se agora a gente pode de novo acrescentar mais um ponto na discussão agora dessas tarifas, porque nesse momento eles estão aí numa trégua tarifária que se estenderia aí por 90 dias, mas muitas dúvidas vão surgindo, né, Tatiana? Sim, sim. Eu acho que, pelo que eu vi das conclusões, ainda é obviamente a semana continua e vão ter mais painéis sobre comércio, relações comerciais daqui até sexta-feira. Mas a conclusão, em média, que eu peguei dos painéis que aconteceram tanto aqui no FMI como em outras instituições, que atingiu-se, pelo menos na relação Estados Unidos com China, eles atingiram um novo estágio, né? Então, ambos os lados estão testando as fragilidades do oponente. E, do lado americano, tem uma clara estratégia de se desacoplar, né? de reduzir a dependência da produção chinesa. E a China está olhando o mercado e vendo como é que ela rearranja esse mercado comercial que ela tem, né, com menos dependência dos Estados Unidos, porque se Estados Unidos tem uma dependência da produção chinesa, para a China, os Estados Unidos é o principal parceiro comercial e a China tem um excesso de capacidade, então ela depende das exportações, então ela precisa arranjar, ela precisa reorientar esse mercado comercial, essa parte comercial, para que ela redirecione essa produção para outros países, né? Ela tem que achar novos mercados, também reduzir a dependência das exportações para Estados Unidos. E eles estão justamente nessa etapa. É por isso que essa etapa, o que eu ouvi até agora é que essa etapa de reorientação dos dois comércios vai ser um pouco mais lenta, né? No começo, em abril, as negociações foram até muito mais rápidas do que todo mundo esperava, né? Um acordo com a China, a postergação, a redução das tarifas, foi bastante rápido essa negociação. Agora não, agora a gente está nessa segunda etapa onde as duas potências estão pensando na reorganização do que elas querem para frente. E essa negociação deve ser mais lenta, pelo que eu observei das opiniões aqui nos painéis. Perfeito. E queria até entender um pouco sobre esse cenário de essas dúvidas com relação a tarifas e talvez até um movimento protecionista dos Estados Unidos, se vocês estão discutindo esse cenário realmente de que talvez o protecionismo possa tomar conta aí nos próximos anos, se essas ações de Donald Trump podem acabar reverberando em outros países também, e a gente possa começar a ter até uma reorganização do comércio global como um todo com esses movimentos de Donald Trump. Olha, eu acredito que não. Eu acho que uma lição que a gente teve de abril foi que todo mundo esperava em abril, depois do anúncio do tarifaço, todo mundo esperou um aumento do protecionismo. E a resiliência econômica de lá para cá foi justamente porque não houve aumento do protecionismo. O que é o aumento do protecionismo, né? Que a gente discute se todos os países começarem a retalhar, ou seja, os demais países começarem a elevar suas tarifas de importação. Isso é aumento de protecionismo. Isso foi mesmo com o exemplo dos Estados Unidos e com a ação dos Estados Unidos, não. Isso você não vê nas outras economias. As outras economias não retalharam. Europa não retalhou, Brasil não retalhou, Canadá não retalhou. Então, você teve até em alguns momentos, em alguns países, ameaça de retaliação, mas ao fim e ao cabo não aconteceu uma retaliação. Então, eu acho que essa é uma lição aprendida. E isso foi melhor para a economia dos próprios países e para a economia mundial.
Então, não acredito que a gente não aconteceu o aumento do protecionismo até agora, mas que a partir de agora vai acontecer um movimento protecionismo. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que Estados Unidos quer ficar menos dependente da China, mas ele sabe que ele precisa do comércio, ele precisa do comércio com outros países, da produção de outros países. Então, ele vai reorientar para esses outros países, né? E reorientar para dentro também, mas para outros países. A China, por sua vez, sabe que tem um excesso de capacidade que ela precisa exportar esse excesso de capacidade. Então, ela vai reorientar, isso só reforça essas linhas comerciais, essas relações comerciais que ela tem com os demais países. Então, é diferente, a gente caminha para um modelo diferente de comércio, mas não mais, muito mais protecionista do que a gente está hoje, né? Eu acho que o protecionismo se resume a esse aumento da tarifa efetiva de importação dos Estados Unidos, que saiu de 2% para 16,4%, de acordo com uma estimativa do Banco Mundial. Né? Até o final do ano deve ir para 17%. Então, isso, sim, né? Efetivamente, esse aumento da tarifa representa um mercado comercial um pouco mais protecionismo do que tinha antes. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele é uma grande potência e ele é o grande demandador da economia mundial. Mas, para além disso, para além do movimento dos Estados Unidos, eu acredito que a gente não viu até agora e não deve ver, é muito pouco provável que a gente veja para frente. E o quanto que o shutdown acaba acrescentando na sua avaliação ainda mais incertezas nesse cenário que a gente já sabe que está muito incerto? Olha, eu acho que o shutdown é mais uma questão interna aqui dos Estados Unidos. Eu acho que isso não afeta relações comerciais internacionais. Eu acho que é uma relação interna que eles vão resolver num espaço de tempo aí curto. Grande parte dos museus estão fechados aqui. Então, a população brasileira já sente os efeitos desse shutdown. Então, eu acredito que é mais uma relação doméstica aqui, um efeito doméstico aqui e de popularidade do governo Trump perante a população. Perfeito. E ainda olhando para as discussões que acontecem por aí, Tatiana, queria muito entender, de modo geral, como que tem se discutido o movimento da China e a preocupação da China com desaceleração e olhando para o cenário realmente do PIB do país. É uma preocupação para o ano que vem realmente ou já é algo que pode começar a surgir um alerta talvez para esse ano, ainda mais com esse cenário de tarifas envolvendo os Estados Unidos? Eu participei de um painel bastante interessante com o economista-chefe de China no IIF, do IIF, e ele tem uma visão interessante, que é, se a gente olhar o PIB, e realmente, se olhar o crescimento do PIB esse ano da China, tem uma expansão do consumo doméstico muito grande. Né? O consumo doméstico não era uma variável importante na decomposição do PIB chinês. Era sempre mais investimento, muito, muito voltado para infraestrutura. E esse ano o consumo foi uma parte importante do crescimento econômico. E tem lá as políticas fiscais, né, que foram feitas para incentivar esse consumo. Dito isso, a visão do economista-chefe do AEF é muito positiva. Ele acha que você tem aí bases para o crescimento econômico se sustentar um pouco mais no consumo doméstico. Ele vê de uma forma bastante positiva a reunião que vai ter agora no final de outubro, que é o plano, né? O partido se reúne para falar sobre o plano econômico, né? As diretrizes para os próximos anos. Né? E esse plano econômico deve trazer mais detalhes sobre quais as frentes e como é que eles vão trabalhar com política fiscal, né? Que tem usado pouco, o Xi Jinping não é tão afim a usar a política fiscal, mas aos poucos ele tem usado política fiscal. E um painel aqui do FMI sobre monitor fiscal também ressaltou isso, que é importante que a China, na condução da política fiscal, pense na qualidade dessa política fiscal, né? Sem alterar montante, não há um problema de magnitude de gasto fiscal, como em outros países há, mas eles precisam reorientar essa política fiscal para ampliar a rede
de proteção social, os programas sociais, a aposentadoria, para que o consumo, né, para que as pessoas se vejam menos necessário fazer poupança e possam deslocar mais dinheiro para consumo. Parece que esse é o ponto central da onde a discussão de China, e muito provavelmente seria positivo ver nessa reunião do final de outubro dos planos de longo prazo do governo chinês a respeito dessa rede social e dessa reforma do sistema previdenciário para realmente sustentar esse crescimento do consumo das famílias que a gente viu ao longo do começo de 2025. Muito bom te ouvir, Tatiana. Obrigada mais uma vez pela conversa. Bom trabalho por aí, bons estudos aí também. Obrigada, obrigada. Bom dia para vocês. Obrigada para vocês também. Bom trabalho.